Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Evangelho de Jesus, conforme escreveu São Mateus, capítulo 9, e versículo de número 9. O que já ouvimos nesta noite foi suficiente para encher a nossa alma de alegria e poderíamos já participar da Santa Ceia do Senhor, desfrutando de comunhão, de paz e de gozo na alma por estarmos na presença de Jesus Cristo. Mas, uma vez dada a oportunidade, eu quero compartilhar com os irmãos, por alguns minutos, a palavra do eterno Deus. São Mateus capítulo 9, verso 9. E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus, e disse-lhe: segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores, e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos: porque come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo isso, disse-lhes: não necessitam de médicos sãos, mas sim os doentes. Amém? Amém? Não necessita de médicos que estão sãos, mas sim os que estão doentes. Amados irmãos, nós já ouvimos muitas vezes o nosso pastor referir a esta igreja como um grande hospital. E hoje pela manhã eu estava conversando com o meu irmão, e eu estava me lembrando da época em que ele trabalhava na supervisão do Hospital Paulo Sacramento ali em Jundiaí. Eu me lembro que naquela época, quando ele ali trabalhava, eu tive a oportunidade de estar visitando o hospital e conhecendo alguns departamentos do mesmo. E isso me trouxe a lembrança. E quando eu olhei para as páginas da Bíblia Sagrada, mais precisamente neste texto, quando Jesus chega na casa de Levi e assenta-se com ele, e alguns convidados de Levi também se assentam ali, a Bíblia diz que publicanos e fariseus começaram a razoar em seus pensamentos e começaram também a falar com os discípulos de Jesus, indagando-os: como pode o mestre de vocês comer com os pecadores? Jesus, ouvindo isto, ele olha para aqueles homens e diz: vocês estão falando acerca destas coisas, mas eu quero lhes dizer que só necessitam de médico aqueles que estão enfermos. Baseado nesta palavra, eu entendo que Jesus é o médico por excelência. Os irmãos assim concordam? Amém? Na verdade, Jesus, sendo médico, o médico não atende em qualquer lugar, irmãos. O médico só atende no hospital. E se nós entendemos que Jesus é o médico dos médicos, nós entendemos também que a igreja é o seu grande hospital. Jesus está presente neste hospital nesta noite para curar o irmão que cantou nesta noite, irmão Wesley. Ele trouxe uma canção, e numa das frases que ele disse que o homem chamado Jesus curou a minha alma. E na verdade foi isso que ele fez no capítulo 9, verso 1, quando ele entra em Cafarnaum. A Bíblia diz que ele está numa casa falando acerca do reino de Deus. A Bíblia diz que a multidão se acerca dele, não pode mais ninguém entrar naquela moradia. E a Bíblia diz que 4 homens chegam com um amigo que tinha impossibilidade de estar na presença de Jesus por
poder para resolver aquele problema. Eles chegam pela porta, não pode entrar, pela janela não pode entrar, e eles esperam aquela casa agora, e desce aquele paralítico na presença de Jesus Cristo, o médico dos médicos. E a Bíblia diz que quando aquele homem está ali, Jesus não olhou para a fé do paralítico, mas olhou para a fé daqueles homens que estavam carregando o paralítico, olhou para ele e disse: olha, filho, perdoados estão os teus pecados. A Bíblia diz que os fariseus mais uma vez o interrogam, dizendo: como este pode perdoar pecados? Porque somente Deus tem poder para perdoar pecados. Ele está falando blasfêmias. E a Bíblia diz que Jesus olha para aqueles fariseus, conhecendo os seus corações, ele diz: olha, o que é mais fácil dizer? Perdoados estão os teus pecados? Ou levanta, toma a tua cama e vai para a tua casa? Para que vocês saibam que o Filho de Deus tem poder na terra para perdoar pecados. Assim te digo: levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Jesus cura a alma daquele homem, mas também cura a enfermidade do seu corpo. Jesus nesta noite está presente aqui, neste culto de Santa Ceia, neste grande hospital para operar milagres. E eu me lembro que quando meu irmão começou a apresentar-me o hospital, e ele me apresentou a maternidade, porque tudo começa na maternidade, a vida começa na maternidade, e na maternidade acontecem partos naturais, partos através de fórceps, cesarianas, mas também acontecem ali na maternidade alguns partos que não passam de abortos. Biblicamente falando, quem é que nasceu de parto natural? A Bíblia diz que Zaqueu teve um nascimento espontâneo, subiu na figueira para ver quem era Jesus. E Jesus passa por debaixo daquela figueira e diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu quero pousar na tua casa. A Bíblia diz que ele desceu apressadamente e recebeu Jesus gostoso na sua casa. Foi um parto tranquilo, um parto natural. Mas isso já não aconteceu com Saulo de Tarso, que tomou cartas para ir até Damasco para aprender. Fugiu daquela seita. E quando ele está caminhando rumo a Damasco, quando chega perto de Damasco, subitamente uma grande luz dos céus brilha no caminho de Saulo. Saulo cai no chão e uma voz ecoa dizendo: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E Saulo diz: quem és tu, Senhor? Quem és tu? E aquela voz diz: eu sou Jesus a quem tu persegues. Ei, abro um parênteses nesta noite, nesta mensagem, para dizer: eu não posso afirmar que Saulo caiu do cavalo. Eu sei que Saulo caiu no chão, mas eu posso afirmar nesta noite: todos aqueles que têm hábito de perseguir crente vai cair do cavalo. Bendito seja o nome de Jesus. Saulo ficou cego por 3 dias. Foi um parto mais doloroso. Quem sabe nasceu espiritualmente falando através de um fórceps, através de uma cesariana. Mas nasce Saulo agora e ele começa a pregar o Evangelho. Escreve aproximadamente 80% do Novo Testamento. O importante não é a forma do nascimento. O importante é que você nasceu nesta maternidade e o doutor Jesus está aqui para abençoar a tua vida. Mas quem é que nasceu através do aborto? A Bíblia diz que Judas foi um dos escolhidos. Judas participou do colégio apostólico de Jesus. Todavia, Judas, ele não teve a mesma oportunidade que os demais. Na verdade, ele foi e acabou perdendo o valor que ele deveria dar à sua salvação. Irmãos, e eu digo aos senhores nesta noite: se a igreja é o hospital do doutor Jesus, neste hospital também tem maternidade. Quantos nascem aqui espontaneamente? Vem porque receberam um convite, vem porque foi convidado por alguém para participar do culto. Mas a maioria que aqui estão presentes nesta
noite. Não nasceram espontaneamente como nasceu Zaqueu, mas nasceu através de uma cesariana, de um parto doloroso. Veio porque estava desempregado, veio porque estava doente, veio porque estava aflito, mas você entrou nesta casa e teve um encontro com o doutor Jesus Cristo, e Ele te aceitou. Você nasceu, você está presente aqui. Levante as suas mãos nesta noite e exalte a Ele, porque Ele está presente aqui neste lugar. Ei, mas já tem alguns que não firmaram na sua fé, até vieram aqui, até levantaram as suas mãos, quem sabe até alguns passaram pelas águas do batismo, mas na verdade nunca tiveram uma conversão verdadeira, na verdade tiveram uma simulação. Mas eu quero louvar a Deus pelos que estão presentes aqui, independentemente da forma que espiritualmente você nasceu, o importante é que você nasceu e nasceu glorificando o nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Agora, depois da maternidade, eu comecei a caminhar pelos corredores do hospital e cheguei até a pediatria. Logo depois da maternidade vem a pediatria. E na verdade a pediatria é o departamento que cuida de crianças. E no hospital do Doutor Jesus, aqui neste lugar, também tem a pediatria. A criança nasce e vai se desenvolvendo. Agora precisa ser encaminhado para os cuidados especiais de um médico especializado na área de cuidar de crianças. E quantas enfermidades atingem as crianças? Mas eu tive o cuidado de escolher pelo menos 2 enfermidades que atingem a vida das crianças quando nascem. Uma se chama hidrocefalia. Todos conhecem crianças que nascem com este mal. Na verdade, a criança nasce, mas só desenvolve a cabeça. O corpo fica pequeno, não desenvolve. E os médicos agora, periodicamente, precisam inserir uma válvula no crânio da criança para extrair a água que ali está, porque a criança só desenvolve a cabeça e o corpo continua do mesmo jeito. Se a igreja é o hospital do Doutor Jesus, nesta igreja também tem pediatria. E na pediatria tem algumas crianças sofrendo de hidrocefalia espiritual. Nasceram, mas só desenvolveram a cabeça. Nasceram, não desenvolveram o corpo, só desenvolveram a cabeça. E começa a dizer: na minha vida mando eu faço o que eu quero, eu faço do jeito que eu quero. Não, o Doutor Jesus está presente nesta noite e vai dar uma válvula na tua cabeça e vai dizer: na tua vida mando eu, na tua vida sou eu que dou as ordens, na sua vida sou eu. A hidrocefalia espiritual pode ser o ego inserido na alma de alguém, o orgulho inserido na alma de alguém, mas o pediatra, o Doutor Jesus, está presente aqui nesta noite. Tem uma outra enfermidade que se chama acromegalia. Acromegalia, a criança nasce, não desenvolve o cérebro, a cabeça, mas desenvolve o corpo de uma forma descontrolada. Cresce demais as mãos, os pés, e o médico tem que dar um remédio para controlar o crescimento desorganizado da criança. E a criança que sofre de acromegalia, normalmente às vezes tem os pés muito grandes, as pernas muito grandes. E eu quero dizer uma coisa: se a igreja é o hospital do Doutor Jesus, e aqui tem pediatria, tem pessoas também sofrendo de acromegalia espiritual. Ei, nasceu, mas agora desenvolve suas pernas. É o famoso perna longa. O pastor nunca sabe onde ele está. Ei, nesta noite